Fala, querido inscrito! Tudo bem com você? Aqui é o professor Wesley e esta é a aula introdutória aos conceitos de genética. Nessa videoaula, nós iremos destrinchar alguns conceitos que são muito importantes para que você consiga resolver uma diversidade de vários exercícios e, sobretudo, compreender mais adiante alguns conceitos da primeira e segunda lei de Mendel. Então vamos lá? Então essa aula ela é uma introdução aos conceitos macroscópicos da genética. Quando a gente fala de genética, é extremamente importante que vocês entendam que é uma área da biologia que vai estudar as leis da hereditariedade, isto é, como que determinadas características genéticas elas vão passar de pai para filho ao longo das gerações. Noutras palavras, a ideia central é que quando se fala de genética, a nossa base de estudo vai ser centrada em genes. E mais adiante eu vou definir para vocês formalmente o que é um gene. Mas entendamos que o gene é uma parte específica do DNA que vai estar diretamente atrelada com uma manifestação fenotípica, beleza? E por sua vez, esse gene ele pode ter algum processo ao longo da história de variação, ele pode ter alguma mutação e ele vai ter algumas formas que nós chamaremos de alelos. Mas por hora, basicamente, genética é justamente a área que vai estudar como que essas características genéticas passam de pai para filho ao longo das gerações. Como, por exemplo, a cor do olho. Nós veremos mais adiante, por exemplo, que questão de cor do olho, altura e etc. é um caso de uma herança que a gente chama de herança poligênica. No entanto, nós teremos alguns tipos de heranças que nós denominamos como heranças monogênicas, heranças sexual, herança mitocondrial e etc. Mas isso daqui é somente uma introdução para vocês entenderem que genética é isso. E aí, muito classicamente, nós veremos em algumas situações exercícios como esse daqui, que é os famosos heredogramas. Por exemplo, você tem aqui o pai, que ele é XY, e a mãe, que é XX. O pai tem uma determinada condição patológica e a mãe não é afetada. Entretanto, ver-se que a doença está atrelada com X. E aí você pode ter alguma situação na qual, por sua vez, você tem essa transmissão desse gene, que está ligado a um cromossomo sexual, para, por exemplo, as filhas. E aí a gente vai entender mais adiante como que se dá esse contexto, beleza? E aí, por via das dúvidas, eu acho muito importante nós trazermos aqui na nossa discussão introdutória o que é um cromossomo, o que é um gene e o que é um alelo. O cromossomo nada mais é do que a molécula de DNA extremamente condensada que vai carregar toda a herança genética que é oriunda dos nossos pais, beleza? Por sua vez, a gente pode pegar uma parte específica do DNA que vai ter uma informação para uma determinada característica do organismo. E esta porção específica do DNA, atrelada com a característica, nós denominamos como gene. Como eu falei para vocês, os genes ao longo das gerações podem sofrer algumas mudanças, algumas variações. E nós chamaremos essas variações dos genes de alelos, ou seja, quando você fala de um alelo, nada mais é do que versões diferentes de um gene. Ou seja, você vai ter variações de um gene que podem determinar mudanças para uma mesma característica. Como, por exemplo, você pode pensar neste exemplo clássico aqui de uma flor. Você pode ter um gene com um alelo que vai condicionar flores vermelhas e um outro alelo que vai condicionar uma característica de flores rosas. Mas percebam que é o mesmo gene, só que ele tem mudanças, ele tem variações, beleza? E nesse sentido, a ideia central é que, como eu falei para vocês, você tem aqui o cromossomo. O cromossomo, a gente pode pegar uma parte específica ali do DNA, e isso vai atrelar-se aqui posteriormente com alguma manifestação fenotípica. Logo, a ideia é, a partir do DNA, você vai ter um gene que vai codificar um polipeptídeo e esse polipeptídeo se atrelar, está diretamente atrelado com um fenótipo.
Então, simplificadamente, pensou em gene, é uma parte específica do DNA que vai estar atrelado com uma manifestação fenotípica. Não entrarei muito nos meandros do que é um gene, porque a discussão é um pouco mais complexa e nós teríamos que falar sobre RNAs funcionais e RNAs informacionais. Mas por hora, guardem que gene está atrelado com uma característica fenotípica, beleza? E como eu falei para vocês, os alelos são justamente variações de um gene. E aí tem um detalhe muito importante que eu queria trazer a vocês, que é o conceito de locus. O locus é basicamente o local definido que é ocupado por um gene em um determinado cromossomo. E aí, quando você pensa em vários genes, nós teremos agora o loci, que é o plural de locus. Tá? Então, locus é onde que você vai olhar ali no cromossomo, você vai falar, ó, esse gene, por exemplo, que está atrelado com a altura, está aqui ou pode estar aqui, beleza? É a posição exata do gene no cromossomo. E aí, como eu falei para vocês, os alelos eles podem ter essas variações, né? Então você pode ter uma situação no qual você tem aqui cromossomos homólogos, isto é, cromossomos iguais, que eles apresentam a mesma forma de um gene, ou seja, eles são o quê? Iguais. Mas podemos ter, por exemplo, um cromossomo homólogo, no qual um cromossomo ele tem o gene azão e o outro ele tem o alelo azinho ou gene azinho. E você pode ter uma situação na qual genes alelos nem sempre são iguais, eles podem ser diferentes um dos outros em decorrência de processos mutacionais, como eu falei anteriormente. Ou, por sua vez, você pode ter um indivíduo azinho, azinho. E toda vez que a gente está falando de um alelo, nós iremos representá-los por uma letra, tá? E aí você vai entender o que é esse lance de ser azão ou azinho mais adiante. Mas percebam que aqui são genes alelos, de maneira qual aqui também é e aqui também é, beleza? Acrescido a isso, tem um outro detalhe que é o conceito de gene dominante ou alelo dominante, que é basicamente aquele alelo que ele possui maior expressividade, isto é, você precisa apenas de uma única cópia dele para que a característica atrelada a ele seja manifestada. Nós representamos o gene dominante sempre por letra maiúscula, azão, bezão, cezão, tesão. Um aspecto que é muito importante a ser atrelado a isso aqui é o seguinte: não é porque o gene dominante possui maior expressividade que ele vai aparecer em maior frequência em uma população. Por exemplo, nós temos a questão da polidactilia, que é a questão de você ter um dedo a mais ou 2 dedos a mais. E essa característica ela é uma característica dominante, no entanto, ela não é tão frequente dentro da população. Então, tomemos nota disso, tá bom? E o gene recessivo é aquele que possui uma menor expressividade e para que ele consiga ser expresso, ele precisa estar em duplicidade. Nós representamos um gene ou alelo recessivo, se preferirem, sempre com letra minúscula, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e etc. E além disso, um outro detalhe que eu queria chamar a atenção é o conceito de um organismo homozigoto, ou também chamado de organismo puro, que é aquele indivíduo que ele apresenta 2 genes alelos iguais para a determinação de uma característica. Então é um exemplo clássico do indivíduo azão, azão ou azinho, azinho. Então esse daqui é um indivíduo homozigoto, beleza? E quando você tem azão, azão, nós falamos que são 2 genes alelos dominantes. Então você tem um indivíduo em homozigose dominante ou um indivíduo homozigoto dominante. Azinho, azinho, 2 alelos recessivos, é um indivíduo que ele é homozigoto recessivo, tá bom? E nós temos um outro indivíduo que nós chamamos de heterozigoto, ou também chamado de híbrido, que é um indivíduo que apresenta 2 genes alelos diferentes para a determinação de uma característica, como, por exemplo, aquele indivíduo que ele é azão, azinho.
Então, esse daqui é um indivíduo heterozigoto, beleza? E o importante a ser trazido aqui é que, quando a gente fala de heterozigose, em específico para heranças monogênicas, que nós entenderemos mais adiante, que é uma herança atrelada com uma única característica, quando você tem um contexto de heterozigose, o gene dominante impede a expressão do gene recessivo, de maneira qual, novamente enfatizo, para que o gene recessivo consiga expressar a sua característica, ele precisa obrigatoriamente estar em homozigose recessiva, ou seja, azinho azinho. Um outro conceito extremamente importante é o conceito de genótipo, que essencialmente nada mais é do que a constituição de todos os genes que você tem em um indivíduo. Ou, se preferirem, de maneira mais chique, é o pool, é o conjunto gênico do indivíduo. Então, você pode ter aqui, ó, em um cromossomo diversos genes, ó, Azão, Bzinho, Czinho, Dzinho. Azinho, Bzinho, Czão, Dzinho. Então, quando a gente fala do genótipo, é justamente todos os genes que você vai ter em um indivíduo. Pode ser tanto para um ou mais pares de alelos que estão sendo estudados. Então, ó, você pode ter esse primeiro par de alelo, ó, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Tá? Detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é que geralmente representa-se sempre o gene dominante antes do gene recessivo, tá bom? Isso daqui é o que nós denominamos como genótipo. Um outro conceito importante é o fenótipo, que nada mais é do que a expressão de um gene, e um detalhe muito importante é que o fenótipo ele é determinado conjuntamente pelo genótipo, ou seja, os genes, mais o meio. Um outro detalhe que poderia ser atrelado aqui ainda ao fenótipo é que, além dos genes interagindo com o meio ambiente, os genes podem ser modulados por outros genes. De maneira qual, você vai ter que o genótipo, que é a constituição gênica do indivíduo, vai ser agora modulado por outros genes, ou seja, você tem uma regulação interna e uma regulação externa como o meio ambiente, e o genótipo ele é sempre expresso sob a forma de um fenótipo, ou seja, é a expressão da informação genética. E aí é importante destacar que o fenótipo nada mais é do que o genótipo mais o ambiente, ou seja, o mesmo genótipo pode se expressar de maneiras completamente diferentes a depender da interação que ele vai ter com o meio. Exemplo clássico, você pode pensar em irmãos gêmeos, só que um foi para a Somália e um outro foi, por exemplo, para a Finlândia. O meio aonde que esses indivíduos estão inseridos é completamente diferente. E, por sua vez, isso vai ser importante para determinar como determinado, né? Vai ser importante para nós entendermos como uma determinada característica é expressa ou não, beleza? Então, ó, exemplo clássico. Você tem aqui, ó, o genótipo. O indivíduo Rzão, Rzão, ele dá origem a um fenótipo de semente lisa. Se ele for Rzão, Rzinho, também tem uma semente lisa. Mas se ele for, por exemplo, Rzinho, Rzinho, você tem uma semente rugosa, beleza? Então guardem essas informações que são extremamente importantes e vai ser uma mão na roda para vocês interpretarem uma diversidade de vários exercícios nas próximas aulas, beleza? E é isso, se você tiver gostado, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no canal, divulgue e apoie a ideia, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Fui!